Abra sua Bíblia nesta noite, no Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo de número 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 33 apenas. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Todos encontraram? Amém. Eu vou lendo aqui para ganharmos tempo. O tempo é um pouco apertado. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Esta noite eu quero falar sobre como ter bom ânimo nas aflições. Eu confesso que há alguns dias eu venho meditando nesta palavra que o Senhor Ele me deu. E nesta noite eu quero compartilhar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Nós sabemos que a aflição, ela não é uma característica de um determinado grupo. Todo ser humano na face da terra, em algum momento da sua vida, enquanto ele estiver aqui, ele passará por aflições. O grande problema é que muitas pessoas pensam que a aflição é apenas por uma determinada pessoa, mas não é, isso não é verdade. Nós sabemos que o rico passa aflição, nós sabemos que os pobres passam aflição, nós sabemos que o ateu passa aflição, nós sabemos que os religiosos, os cristãos passam aflição. Nós sabemos que, independente do país que você viva, independente se ele é de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, ele também passa por aflição. O grande problema é que a igreja, ela, com o passar do tempo, ela não sabe mais passar por aflição. Porque se nós entrarmos na história da igreja, nós vamos encontrar que o maior momento de crescimento da igreja foi quando a igreja passava por aflição. A igreja, ela se destacou no mundo, a igreja, ela está de pé até hoje por causa das aflições que ela sofreu. E quando nós olhamos para o evangelho que se propaga nos dias de hoje, quando nós olhamos para o evangelho que se prega nos dias de hoje, quase não se fala em aflição. Pelo contrário, sempre estão prometendo vitórias, conquistas. E quando nós olhamos para a igreja de hoje, é uma igreja que está acostumada com festa, é uma igreja festiva, é uma igreja, se nós pegássemos e usássemos aquele ditado popular, diz assim: cante que seus males espantam. A igreja hoje, ela não teria problema nenhum, porque é isso que está a igreja nos dias de hoje. Mas nós sabemos que a aflição, ela faz parte da nossa vida. Não tem como passar por esta terra, não existe uma maneira que nós não venhamos passar por aflição. Nós iremos passar por aflição enquanto nós estivermos aqui. E muitas vezes a aflição é algo que nos traz benefício, mas muitas pessoas não conseguem entender isso. Primeiramente, nós precisamos entender o que é aflição. Muitas vezes nós pensamos que qualquer coisa é aflição, mas não, nem tudo que passamos é aflição. A aflição nada mais é do que uma tristeza ocasionada por uma dificuldade ou algum problema que nós enfrentamos. Então, aqui nós já começamos a identificar que a aflição, ela é gerada por um problema que vem diante de nós. Então, este problema gera em nós uma tristeza. E quanto maior tempo existir essa aflição, ela vai gerando outras coisas. Por exemplo, quanto maior for a aflição, ela começa a gerar um excesso de preocupação. Quem aqui nunca ficou preocupado? Quem aqui nunca se deparou com um problema que gerou um excesso de preocupação?
Quem aqui que nunca teve um problema na sua vida que não ficou ansioso? Quem aqui nunca ficou com ansiedade? Quem nunca aqui ficou com angústia? Isso nada mais é do que aflição. E nós sabemos que as aflições, ela começa a gerar problema de saúde. Quando nós estamos diante de um problema que aos nossos olhos é impossível de resolver, quando nós estamos com um problema que ele se prolonga no tempo, nós começamos a ficar com um problema para dormir. Nós começamos a ficar com um problema de concentração. Nós ficamos com um problema de até se relacionar com as pessoas. Nós ficamos explosivos. Nós perdemos o ânimo. Nós perdemos o prazer da vida. Então isso é aflição. Isso faz parte da nossa vida. E quando nós pensamos nisso, e nós estamos acostumados a ouvir assim: olha, vem aqui que Deus vai mudar a sua história, vem aqui que Deus vai mudar a sua situação, e muitas vezes não acontece desta maneira, e nós acabamos se decepcionando com Deus, nós acabamos nos decepcionando com a igreja, porque muitas vezes não acontece aquilo que nós pensamos, não acontece aquilo que nos prometeu. Mas nós precisamos entender que existem dois tipos de aflições que eu e você passamos no decorrer da vida. Existe aquela aflição que eu e você procuramos. Quem aqui nunca procurou uma aflição que você não era para você ter ido e você acabou procurando uma aflição? Aí você fala: por que eu fiz isso? Onde eu estava com a cabeça para ter feito isso? Então, muitas vezes nós acabamos nos colocando nas aflições. Quando nós olhamos para a Bíblia dá um exemplo disso. Por exemplo, Juízes capítulo 6, lá a Bíblia vai dizer no versículo 1 que o povo de Israel fez algo que era mal perante o Senhor. E a Bíblia vai dizer que o Senhor os entregou na mão dos inimigos. E por 7 anos, tudo aquilo que eles produziam, o inimigo roubava. Pensa comigo, por 7 anos, aquilo que eles produziam, aquilo que eles plantavam, aquilo que eles semeavam, o inimigo vinha e levava embora. O inimigo vinha e levava embora. E a Bíblia diz lá no decorrer dos versículos, diz assim: e eles ficaram debilitados, a ponto que eles estavam fazendo o quê? Cavernas, covas para se esconder. Olha aqui um exemplo de quem procurou uma aflição. Pensa comigo, 7 anos, aquilo que você produz. Vamos imaginar hoje que você trabalha e todo o seu salário que você ganha no decorrer do mês vai embora. A ponto que vai chegar algum momento que você vai gerar uma dívida, e aquela dívida vai trazer excesso de preocupação e você não sabe mais o que fazer. Aquilo vai incomodar o seu sono, aquilo vai mexer no seio da família, aquilo vai trazer problema emocional. Era assim que esse povo estava. Mas eles estavam naquela maneira porque eles procuraram. Por quê? Porque eles pecaram contra o Senhor. Então existem aflições na nossa vida que nós procuramos. Mas existem também aquelas aflições que elas nos encontram. Dá um exemplo na Bíblia, Jó. Eu não vi Jó procurando tudo o que ele passou. Pelo contrário, ele foi encontrado pela aflição. E nós sabemos o que aconteceu com a história de Jó. Jó ficou aflito, a ponto que a sua mulher disse assim: Jó, amaldiçoe-se Deus e morre. A ponto que os seus inimigos ali acusaram, a ponto que ele não sabia o porquê daquilo que ele estava passando. Quem aqui no decorrer da sua caminhada cristã nunca se encontrou numa situação que você fala: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu sou fiel no Senhor ao dízimo, eu vou para a igreja, eu procuro desviar os meus olhos do mal, mas eu estou sofrendo. Meu irmão, isso é normal. Isso faz parte da vida humana. Evangelho não é sapato largo. Evangelho é as boas novas de Cristo nos preparando para uma vida eterna. Mas enquanto você estiver aqui, você passará por aflição. Mas você precisa aprender a viver com as aflições da vida. Por quê? Porque muitas vezes quando nós estamos nas aflições da vida, nós pensamos que é o fim. Quem nunca pensou assim? Mas quando você olhar para a sua vida, você vai ver que essa não é a primeira e não será a última, mas você saiu, você venceu, porque o Senhor estava contigo. E a Bíblia vai dizer assim, Salmos de número 34, versículo 19, vai dizer assim: muitas são as aflições do justo.
Olha que coisa interessante. A Bíblia é tão maravilhosa que em João 16 diz assim: no mundo tereis aflições. Quando ela diz o mundo, ela está englobando todos os seres humanos. Quando no Salmos de número 34, versículo 19, ela está especificando uma classe, o justo. Quem é o justo? Os salvos na pessoa bendita de Cristo. Então eu e você passaremos. O interessante é que a palavra aflição, ela não está no singular, ela está no plural. Muitas são as aflições do justo. Então significa que na caminhada cristã, se você viver 90 anos, 80 anos, 70 anos, você passará por diversas aflições. Mas a Bíblia, no Salmos 34, versículo 19, mas o Senhor os livra de toda. Sabe o que significa aqui para nós, nas aflições? O Senhor está dizendo assim: eu estarei com vocês na aflição, eu estarei com vocês nesta situação. Por quê? Porque entenda uma coisa, meu irmão, aflição para nós é sinônimo de dor, de angústia, de desespero. Mas você sabia que para Deus a aflição é uma ferramenta de transformação na minha vida e na sua vida? Porque existem situações, circunstâncias, momentos na nossa vida que não adianta você aconselhar. É necessário uma aflição para que haja mudança na sua vida. Deus usa as aflições nas nossas vidas para um processo de mudança, para um processo de aperfeiçoamento, para um processo de transformação na nossa vida. Existem pessoas que, quando ela está gozando de uma saúde plena, quando existem pessoas quando ela está vivendo com uma conta cheia de dinheiro, ela é uma pessoa. Mas quando Deus a permite, porque tanta aflição que você vai encontrar e tanta aflição que te encontra, há a permissão de Deus. Mas uma coisa que me chama a atenção, que, por exemplo, existem pessoas que só vai ser uma pessoa humilde quando Deus permitir uma enfermidade na vida dela. Existem pessoas quando está gozando da sua saúde, ela é arrogante, ela é prepotente, mas quando Deus permite algo, ela muda. Mas você está dizendo, mas Deus permite isso? Sim, Ele entregou, a Bíblia é clara em Juízes 6, Ele entregou o povo nas mãos do medianita. Por quê? Porque Deus queria ensinar algo para aquele povo, Deus queria ensinar algo para eles. Mas aí você se pergunta, você se questiona nesta noite da seguinte maneira: tá, mas como que eu faço então para ter ânimo diante das aflições da vida? Porque é muito comum as pessoas dizerem assim: ah, meu irmão, você é frouxo, eu já passei por coisa pior. Mas nós não podemos comparar a dor dele baseada na minha dor, porque cada um tem uma estrutura. Mas o que nós devemos aprender aqui nesta noite é o seguinte: a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Primeira coisa, nós precisamos entender o que é bom ânimo: é ter esperança, não desanimar, não perder a fé e viver a vida com alegria. Parece que a Bíblia aqui está se contradizendo. Se ela está dizendo, no mundo tereis aflição, aflição nada mais é que uma tristeza ocasionada por um problema que gera um excesso de ansiedade, preocupação, agonia, e aqui ela diz, tem de bom ânimo. Parece que é fácil isso, né? Mas a Bíblia, ela nos ensina como ter bom ânimo diante das adversidades. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 30, versículo de número 4. Nós vamos aprender na prática como é ter bom ânimo. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 30, versículo 4, diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houvesse mais força para chorar. Olha que eles estão aflitos. Então Davi, o homem segundo o coração de Deus, chorava. O que nós aprendemos aqui? Esse negócio que crente não sente dor, que crente não fica desanimado, crente não é super-homem, crente é uma pessoa comum. Então você pode chorar sim, você pode sentir dor sim. Davi sentiu aqui, versículo 5, também as duas mulheres de Davi foram levadas cativo, Ainoás, Zebrenita e Abigail, a mulher de Nabal.
a Carmelita. Diz assim, versículo 6, Davi muito se angustiou. Olha aqui, Davi estava o quê? Aflito. Davi estava angustiado. Então eu posso ficar aflito? Você pode? Lógico. Você é uma pessoa comum. Você é um ser humano imperfeito. Você é um ser humano que sente dor. Você é um ser humano que perde, que ganha. Você é um ser humano que muitas vezes retrocede. Você é um ser comum. Ser crente não é ser um ser angelical. Ser crente é ser uma pessoa comum. O que está dentro de você é a presença do Espírito Santo. Mas você sente sim. Versículo 6. Por que eles estavam angustiados? Porque o povo falava em apedrejar. Olha uma coisa aqui. Interessante que o povo que outrora dizia, Davi, eu estou contigo, agora queria apedrejar. Por quê? Porque quando eles voltam para Ziclag, a cidade havia sido saqueada. A cidade estava devastada. Além de ter perdido o patrimônio, a família estava o quê? Sequestrada. Olha aqui completando o versículo. Porque o ânimo do povo, olha aí, ó, ânimo. Eles estavam o quê? Desanimado. Por quê? Porque a sua família havia sido sequestrada. Olha, completando, todo o povo estava em amargura por causa dos seus filhos. Olha que coisa interessante aqui. Amargura. A Bíblia é tão maravilhosa que ela não oculta nada. Olha que coisa interessante aqui. O homem segundo o coração de Deus, o homem que, como eu e como você, ele sentiu o peso da dor. Ele sentiu o problema. Então, meu irmão, você, eu, podemos sim sentir o problema. Porque hoje existe uma corrente teológica, existe uma pregação que diz assim: crente que passa por problema é porque ele está em pecado. Mentira. Crente sente dor. Crente chora. Crente entra em ansiedade. Hoje, qual é a doença do século? A gente ouve falar crise do pânico, ansiedade, depressão, ocasionada por um mundo opressor. Mas você sabia, quando eu falo assim para você, olha, você não pode chorar, eu não estou te ajudando, eu estou te pressionando. É a mesma coisa se você chegar para um filho, ele vai mal na escola e falar: filho, como você é burro, melhora essa nota. Você está jogando sobre aquela pessoa um peso. E a Bíblia diz que o fardo de Jesus é leve. Nós aqui somos pessoas comuns. Você pode se sentir a dor. Você pode dizer: hoje eu estou triste por isso, por isso e por isso. Não há pecado nenhum. Mas entenda uma coisa: isso não pode se prolongar no tempo. A tristeza, ela é normal. Se algum ente querido seu morrer, você vai sentir, você vai chorar, você vai sentir a partida. Isso é comum. Se você perder dinheiro, perder propriedade, perder emprego, você não chora. Você fica pensando no seu amanhã. Você não fica preocupado ou não? Ficamos, porque somos seres humanos. Mas olha a receita para ter bom ânimo aqui. Vai completando no versículo 6. Todavia, em outras traduções, mas, diz assim: todavia, Davi se reanimou no Senhor. Olha aqui, o homem segundo o coração de Deus se reanimou. Significa que ele estava desanimado, significa que ele teve ânimo, mas agora ele se animou no Senhor. Ele se reanimou no Senhor. Então aqui é a primeira lição para ter bom ânimo: a força, o ânimo, o vigor, a esperança, a fé está no Senhor. Davi sentiu por um momento. Olha aqui, meu irmão, você pode ficar por um, por dois, por três momentos, mas o ânimo que você precisa está no Senhor. A Bíblia diz que Davi chorou até não ter mais força, mas agora o que ele fez? Se reanimou no Senhor. Trazendo para os nossos dias de hoje, como eu me animo no Senhor? Vindo à igreja. Hoje nós estamos com uma categoria de pessoas desigrejadas, pessoas que se fecham com seus problemas na sua casa. Por quê? Porque muitas vezes, isso é uma crítica construtiva, nós não temos mais pessoas que possamos confiar as nossas aflições.
Nós não temos mais pessoas que possamos abrir o coração e pedir ajuda. Então a pessoa se fecha no seu problema, e aí que está o grande problema. Porque gera-se a depressão. A depressão é uma doença da alma. A alma é algo imaterial. A alma é algo que nós não podemos palpar. E as pessoas se fecham nos seus problemas, e os problemas sufocam. E elas ficam ali amarguradas em excesso, porque elas guardam aquilo. Davi estava daquele jeito, mas ele se animou. Sabe o que significa? Ele se lembrou do Deus Todo-Poderoso. E nós precisamos se lembrar, no dia da nossa angústia, da igreja do Senhor. Porque existe uma outra linha teológica, uma outra linha doutrinária que diz assim: a igreja sou eu mesmo. Nós somos a igreja. Mas esta igreja, esse templo, é o lugar que nós aprendemos a respeito do Senhor. Existem momentos na nossa vida que Deus manda palavra de exortação, existem momentos na nossa vida que Deus ensina o caminho, mas existem momentos que nós precisamos de uma palavra de ânimo para enfrentar o gigante aí fora. E muitas vezes, ficando trancado dentro de casa, não é o caminho. Nós precisamos vir à igreja. Por quê? Porque é na igreja que nós ouvimos a palavra do Senhor. É na igreja que nós ouvimos louvor ao Senhor. É na igreja que nós somos o quê? Orientado. O primeiro passo para se animar, ter bom ânimo, é na igreja. Porque ter bom ânimo é ter esperança. Porque o mundo diz assim para você: não dá mais jeito. A igreja diz: tem jeito. O mundo diz: está tudo perdido. A igreja diz: tenha fé, tem de bom ânimo. O mundo diz para você: não tem como ser feliz neste mundo. A igreja diz: tem sim como ser feliz. Jesus Cristo morreu por você e voltará para te buscar. Nós estamos tendo bom ânimo, e é na igreja que nós aprendemos. Outro exemplo para ter bom ânimo: quando você está doente, você procura o quê? O hospital. Você relata para o médico: eu estou sentindo isso. Dependendo, ele faz um diagnóstico pelo aquilo que você está relatando. Ou ele vai precisar fazer um exame mais detalhado para atacar o problema. E ali ele vai diagnosticar e vai receitar o remédio. Daqui a pouco você está forte. E a igreja é a mesma coisa. Nós recebemos o ânimo, nós recebemos o revestimento de poder, nós recebemos o renovo do Espírito Santo. Tem que estar na igreja. Olha o versículo 7, capítulo 30, que nós acabamos de ler. Versículo 7: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. Ele recorreu à oração. O ânimo diante das aflições, na oração. Por isso que nós precisamos vir na igreja, porque aqui recebemos o ânimo e somos relembrados, reanimados, orar. Porque muitas vezes a gente pensa que algum anjo vai tocar a campainha da minha casa, vai dizer assim: dá os boletos que você tem aí. Ou se não, se você está doente, levanta que eu vou com você numa carroça angelical e vou te levar para o hospital. Se nós olharmos a história da igreja, de pessoas, eu não estou falando nem na igreja primitiva, estou falando de 30, 40 anos atrás, quando não se tinha tanto poder aquisitivo, a gente ouvia falar mais de milagre, porque quando ela falava assim: eu não posso, meu Deus pode, ela recorria em oração. Eram doenças incuráveis ser curadas. Uma vez eu vi um testemunho de uma irmã do ciclo de oração. Ela saiu preocupada para ir dirigir o ciclo de oração. Aí dentro do caminho, que aquele tempo as pessoas andavam 15, 30 quilômetros a pé para ir para o culto. Hoje a gente vem de ônibus, vem de metrô e vem de carro. E muitas vezes nós reclamamos. Aquele povo ia adorando. E ela no meio do caminho falou: vai vir uma chuva. E ela só fez uma oração: ai Senhor, a minha roupa está lá, guarda a minha roupa. Ela falou que quando ela chegou em casa, choveu, mas foi uma chuva. Onde estava a roupa dela, não caiu uma gota. Sabe por quê? Porque ela confiava no Senhor. O nosso maior problema não é o que nós passamos, é a nossa confiança. Porque quando nós confiamos em alguém, o que aquela pessoa falar, você fecha os olhos e vai embora. Olha o que Davi diz aqui. Mas existe um grande problema aqui. Quem aqui já foi convidado, venha participar de uma semana de oração? Todo mundo já passou por isso. Mas você sabia que a maioria das pessoas que oram não sabem como é? Como que é? A maioria das pessoas que oram não sabem orar. Porque olha a oração de Davi, versículo 8. Então Davi consultou
dizendo: perseguirei eu a tropa? Alcançá-lo-ei? Meu irmão, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Deus olhando aqui neste plenário, aqui neste púlpito, Ele não vai achar perfeição em ninguém, mas Ele pode achar sinceridade. Quando eu olho para Davi, um homem segundo o coração de Deus, se eu olhar para Davi, o adultério que ele cometeu, o que ele fez, mas quando eu olho para este homem, eu vejo que este homem não era perfeito, mas ele era sincero. Quando Natan usa aquela analogia e fala do pecado dele, ele já faz o quê? Se arrepende. Salmo de número 51. Olha, ali é uma oração. Aqui foi a mesma coisa. Quando ele vai orar, a nossa oração tem que ser uma oração sincera. Sabe o que ele estava dizendo? Senhor, o povo lá fora quer me matar. Eu não sei como fazer isso aqui. Aí ele consulta: Senhor, alcançá-lo-ei a tropa? Ele estava dizendo: tem solução ao meu problema? Adianta eu lutar? Sabe por que ele ora desse jeito? Porque ele não está preocupado com aquilo que ele vai receber de resposta do Senhor. Porque muitas vezes nós queremos ser perfeitos, e quando nós buscamos a perfeição, nós não estamos sendo sinceros. Mas quando a gente diz que não somos perfeitos, Deus vê sinceridade em nós. Tem muita gente que está buscando soluções de problema que Deus falou: tira a mão desse negócio aí, que eu não estou mais com você nesta luta. É a mesma coisa. Se Deus falasse assim, ó, esquece, não tem mais como, Ele não ia atrás. Então nós muitas vezes oramos já com a resposta pronta, não deixamos Deus falar o que Ele quer. Se você olhar o decorrer desse texto, a Bíblia vai dizer aqui: e o Senhor lhes disse: persegue, porque de certo alcançará e tudo libertará. Então nós precisamos entrar na presença do Senhor com sinceridade. Por quê? Porque o problema aqui foi resolvido no mundo espiritual. O problema foi resolvido na oração. E nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias difíceis com pessoas difíceis. A Bíblia fala lá que nos últimos dias ela traz as características das pessoas que iriam compor este dia. E muitas vezes, por exemplo, nós estamos vivendo uma aflição que ninguém aqui procurou. Quem aqui procurou pandemia? Quem aqui procurou ficar doente? O que essa pandemia trouxe? De momento, pessoas perderam o ente querido. Pessoas estão sequeladas até o resto da sua vida. Pessoas perderam os seus sonhos. Pessoas, projetos que não saíram do papel. E isso trouxe o que? Marca. Isso trouxe o que? Mágoa. Isso trouxe o que? Dor. Por exemplo, existem pessoas que perderam o seu marido de 40 anos de idade. Existem mães que perderam um filho de 23 anos de idade. Qual é algo que pode substituir essa dor? Essa dor nunca passará. Essa dor ela será latente até o resto da vida. Mas nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos entender que a Bíblia fala dos princípios das dores e nós temos que estar prontos para este dia. Nós precisamos estar prontos para buscar o Senhor. A minha resposta e a sua resposta está no Senhor. A oração que nós precisamos fazer a partir de hoje é uma oração sincera. Se está doendo, fala para Deus. Se você não sabe o que fazer, fala para Deus. Se você não tem o que falar, seja sincero, porque quando você olha para Juízes capítulo 6, versículo 13, Gideão foi um homem que começou a malhar o trigo no lagar, enquanto alguns estavam na cova, nos buracos escondidos, Gideão foi malhar o trigo no lagar. E quando o profeta aparece, daqui a pouco vem um anjo lá na frente, ele diz assim: se o Senhor é conosco, por que nos veio sobre isso? Ele não sabia que eles estavam ali por causa dele, mas ele foi sincero. É isso que Deus quer de mim e de você. Se está doendo, se você está gemendo, se você não aguenta mais, fala para o Senhor, porque o Senhor quer ouvir dos seus lábios. O Senhor quer ouvir o que você está sentindo. Nós temos que derrubar esta imagem que o crente não pode sofrer. Nós temos que parar com este negócio de investir esta máscara que o mundo tem oferecido aí fora. Você pode ver, se você pegar os comerciais,
Se você pegar as novelas, minisséries, se você pegar as redes sociais, sempre você tem que mostrar aquilo que você não é. Se você postar uma foto que você está triste, terá poucas curtidas. Então você tem que sempre mostrar que você está sorrindo. Você sempre tem que mostrar que você está bem. Não há problema nenhum de mostrar que você está mal. A luta não é para o seu fim. A luta pode ser um processo que Deus está fazendo para você, em prol de você, para a mudança da sua vida. Mas Deus quer ver sinceridade nos seus lábios e no seu coração. Não é demérito nem olha, eu tinha esta condição, hoje eu estou aqui. Eu era assim, hoje eu estou assim. Sabe por quê? Porque quando você mostra essa disposição, você está dando espaço para o Senhor, dizendo: Senhor, trabalha na minha vida, muda a minha causa, entra com mudança na minha história. Nós precisamos ser sinceros diante do Senhor. Por quê? Porque se você beliscar essa pessoa que está do seu lado, ela vai sentir dor. Então não tente esconder a dor que está clara nos seus olhos. Entenda uma coisa, a Bíblia vai dizer aqui, eu encerro aqui: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. Pode ser que Ele não livre imediatamente. Pode você entender o livramento do processo que você vai sofrer e você vai olhar para trás. Se não fosse essa luta, eu não seria quem eu sou hoje. Então não entenda, não queira entender. Tem coisas que só vai entender lá na frente. Há uma coisa que você tem que entender agora: você precisa confiar. Uma coisa que você precisa entender agora: você tem que ficar aos pés do Senhor, porque no momento certo Deus vai te livrar. No momento certo Deus vai dar a vitória para você. Nós estamos à beira de um novo ano. Pode até ser que este ano não foi o ano dos seus sonhos, mas uma coisa eu te digo: muitos dizem assim, é o ano agora do tempo da promessa. Um vai falar que vai fazer regime, outro vai falar que vai economizar mais dinheiro, mas quando chega no final do ano ele não fez nada do que ele prometeu. Mas nesta noite uma promessa que a gente pode cumprir é o seguinte: este ano de 2022 eu vou confiar no Senhor. Este ano de 2022 eu vou ver os meus filhos no altar do Senhor. Este ano de 2022 eu vou ver meu casamento feliz, eu vou ver minha vida feliz, eu vou ver meu ministério feliz, eu vou ver uma vida feliz. Sabe por quê? Porque você está colocando os seus projetos aos pés do Senhor. E eu encerro aqui a minha fala: o Senhor é o mesmo ainda. O Senhor que mudou, que deu a vitória para o nosso irmão aqui, ele contou a história para mim, é o mesmo ainda. Deus quer mudar a sua vida, meu irmão. Deus quer mudar a nossa vida. Está em pandemia, Deus está no controle. Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Que Deus te dê vitória nesta noite, em nome de Jesus.